Boa noite, lindas e lindas do meu coração. Muito obrigada por estar aqui nesta noite comigo, compartilhando no meu canal, né? Me dando um pouquinho de tempo, do seu tempo, para ouvir o que eu tenho para lhe dizer, como eu havia falado no vídeo anterior. Quero estar compartilhando com você nesta noite um pouco da minha experiência de vida, um pouco da minha história, do que eu passei nesses últimos anos. Bem, eu me chamo Patrícia Marchiori, tenho 3 filhas lindas, uma de 18, uma de 25, uma de 18, uma de 11, né? Fui casada há 26 anos, conheci o meu ex-esposo aos 14, casei aos 16. Sou formada em técnica de enfermagem, sou cabeleireira, sou fotógrafa, sou artesã também, né? Tentei durante todos esses anos ser uma boa esposa. Tentei durante todos esses anos ser a esposa ajudadora, acolhedora, companheira, né? A que conversa. Tentei amar, mas fiz uma coisa errada. Me anulei nesse casamento. Deixei os meus sonhos, o que eu acreditava passar, né? Por acreditar que eu estava protegida, por acreditar que eu tinha uma coluna dentro da minha casa, por acreditar que eu estava amparada pelo meu esposo. E esquecer que cada um é um indivíduo e cada um tem os seus sonhos e tem a sua trajetória própria. Infelizmente eu esqueci disso. Enfim, meu ex-marido é pastor, né? E pela misericórdia do Senhor também fui ungida pastora junto com ele. Tínhamos um ministério, né, já de 11 anos e meio, um ministério de pequeno porte, com uma congregação, né, num tamanho, com bastante irmãos, uma quantidade considerável. E o meu casamento, ele já não estava muito bem há muito tempo, mas eu persistia, porque eu acreditava que poderia haver um renovo, acreditava que era uma fase. 26 anos de casado, ninguém vai ficar de namorinho, de paixãozinho de adolescente a vida toda. Então eu acreditava que era uma fase, eu acreditava que iria passar, eu acreditava também que Deus poderia fazer nova todas as coisas, só que eu me esqueci de um pequeno detalhe. Deus, ele pode fazer nova todas as coisas, mas o indivíduo ele tem que querer. E no caso, só eu queria, só eu que estava sendo enganada, né? E infelizmente, há 11 anos nós estávamos ali naquele ministério, compartilhando das palavras do Senhor Jesus, estávamos ali tratando de pessoas, estávamos ali fazendo a obra do Senhor conforme nos cabia fazer, conforme dava para fazer. Então, o meu esposo para mim era uma pessoa, aos meus olhos, era uma pessoa que, como eu posso simplificar para vocês, eu não conseguia enxergar ele errado, eu não conseguia, porque para mim ele era um homem de Deus, para mim ele era um homem, claro, lógico, todo homem de Deus pode falhar, pode errar, mas para mim, que eu o conhecia, que eu convivia com ele, eu não conseguia enxergar que ele pudesse fazer algo errado, que ele pudesse andar errado, que ele pudesse mentir, que ele pudesse omitir, né, na realidade, e que ele pudesse me desrespeitar. Eu não acreditava nisso. Eu não conseguia enxergar nisso. Apesar do meu casamento não estar tão bem, né, na minha cabeça, no meu entendimento, eu entendia o seguinte: pelo tempo de convivência, pela nossa amizade, porque antes nós éramos amigos, pela nossa amizade, se chegar ao ponto dele não me querer mais, dele querer separação, ele vai sentar e vai conversar comigo. Mas não foi isso que aconteceu. No decorrer do tempo, quando o tempo foi passando, que a situação dentro da minha casa já ia ficando incontestável, eu já muito triste, muito depressiva, queria entender o que estava acontecendo, não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu me lembro que uma virada de ano, do ano de 2017 para 2018, eu dentro da igreja, eu dobrei os meus joelhos à meia-noite e falei com Deus. Porque o meu esposo, ele sempre dizia que eu era errada. Que eu era errada em tudo, que o jeito de eu pensar era errado, o jeito de eu falar era errado, o jeito de eu andar era errado, o jeito de eu administrar as coisas era errado, que eu era egoísta. Então ele tinha
ele fazia uma chantagem emocional muito grande comigo e eu já estava acreditando que eu era totalmente errada, porque há anos eu vinha ouvindo que eu era errada, que eu fazia tudo errado, que eu não sabia lidar com as pessoas, então eu comecei a acreditar. E por último ele começou a dizer que eu era louca, porque às vezes eu via certas coisas, sentia certas coisas e falava para ele, ó, isso aí eu acho que está errado, isso aí não pode ser assim e tal. E ele começava a dizer que eu era louca, que eu criava historinhas na minha cabeça e acreditava nessas historinhas. Enfim, eu já estava vivendo isso. Então, nesse final desse ano, eu dobrei os meus joelhos e falei com Deus. Falei, Deus, eu preciso de uma resposta. Se eu sou errada, se eu estou totalmente errada, se eu estou louca, se as coisas realmente não são da forma que eu enxergo, se os ensinamentos que eu recebi dos meus pais são errados, se a forma do meu caráter é errado, então, por favor, se revela a mim. Eu pedi isso a Deus, os joelhos dobrados. Falei, se revela a mim, Deus. Me diga o que está acontecendo, me diga onde que eu tenho que parar, aonde que eu tenho que melhorar. Eu sei que o Senhor fala através das escrituras sagradas, que é a revelação de Deus, a palavra escrita é a revelação de Deus. Fala comigo, Deus. Se mostra, se revela, porque eu preciso, porque eu já não aguento mais. Eu falava com Deus, eu não aguento mais. Eu cheguei a falar com o Senhor, eu falei, Senhor, eu prefiro a morte do que continuar vivendo assim. Eu não quero mais viver assim. Isso 2017 para 2018. E passou, entrou o ano novo, entrou 2018, né? Eu já estava começando a trabalhar com fotografia, porque eu tinha me formado há pouco tempo. E eu comecei a trabalhar com fotografia, como já estava fazendo festas infantis, casamentos, e comecei um trabalho novo. Comecei a fotografar, né, escolas, datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais, datas comemorativas. E consegui, né, um trabalho em algumas escolas da região onde eu moro hoje. E ali nesse trabalho eu já estava trabalhando no meu interior, estar me sustentando desse trabalho para poder estar saindo daquela localidade, saindo daquele casamento, tentando uma nova vida. Enfim, eu me lembro perfeitamente, em abril do ano passado, eu estava nessa cidade fotografando escola para o Dia das Mães e fotografei durante a manhã, durante a tarde. Cheguei em casa às 16 horas da tarde, fui tirar um cochilo porque eu estava muito cansada. Me deitei, né, uma cidade a 3 horas de distância da cidade onde eu residia, e me deitei e acordei com o telefone tocando muito. E aí atendi o telefone, era minha filha mais velha, com a seguinte frase: mãe, vem para casa. Vem para casa porque meu pai foi preso. Amadas e amados do Senhor. Eu, como foi preso? O que aconteceu? E ela, não sei, mas só vem para casa. Amados, pensa no chão, como o chão se abre, você cai no buraco sem fundo. Você não sabe quando que você vai parar de cair. Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a cair e fui caindo durante aqueles dias, durante aquelas semanas, até chegar no fundo desse buraco. Eu comecei a cair, eu parei, eu sentei. Eu peguei o telefone, eu não sabia para quem eu ligava, eu não sabia o que fazia, eu não sabia. Eu só sabia de uma coisa: eu preciso voltar para casa. Consegui um carro, voltei para casa naquela mesma noite. Cheguei em casa, estavam lá as minhas 3 filhas, desesperadas, sem saber o que estava acontecendo, sem saber o que iria acontecer. E eu também sem saber o que fazer, para onde ir, a quem recorrer. Quando eu saí da cidade onde eu estava, que eu voltei para o Rio, eu fui direto para a delegacia, não consegui vê-lo, né? E quando eu cheguei na delegacia, querendo vê-lo, falei com os 2 advogados que estavam lá, e minha cunhada também estava, com meu cunhado, para me dar apoio, uma outra pessoa também estava, e enfim. E daqui a pouco começaram a mexerem nos celulares e cochichar. E aí eu fui saber que já estava em rede, no Facebook, em Instagram, e até o noticiário já tinha passado na TV da prisão dele.
E eu ali, sem saber o que fazer, fui para casa, fui cuidar das minhas filhas. E todo esse decorrer desse período era a véspera de feriado, então nada se resolvia véspera de feriado, era um feriadão de 4 dias. Eu só consegui obter notícias dele 4 dias após a prisão dele, saber se ele estava vivo, se ele estava bem, o que tinha acontecido. E em todo o decorrer dessa trajetória, desses dias, né, eu tentando ser forte, a igreja querendo respostas, os irmãos querendo respostas, eu não tinha as respostas, né? Eu acreditava fielmente que era um engano, eu acreditava que algo estava errado, que jamais um homem íntegro, ele era para mim um homem íntegro, e jamais ele poderia ter cometido algum erro grave ao ponto de estar preso. Enfim, no decorrer daquela mesma semana, acho que eu já tinha completado uns 7 dias, 7 a 10 dias, eu ia completar uns 7 dias que ele já estava preso. Eu voltando do advogado, com a minha cunhada, que sempre me deu apoio, me deu suporte, sempre esteve do meu lado, me segurando na minha mão, foi uma verdadeira irmã para a minha vida. E estávamos dentro do carro voltando, eu, ela, né, e o rapaz que estava dirigindo, que estava nos dando esse suporte também. E de repente meu celular começa a tocar, um monte de mensagem chegar, e o que eu recebo? Relatos de mulheres, né, com fotos dele, relatos de mulheres que mantinham um caso com ele dentro da igreja. E nesse momento, eu vejo que Deus ele é tão bom, ele sabe de todas as coisas, que nesse momento que eu recebi, o carro tinha parado no posto de gasolina. E eu estava sozinha dentro do carro. E quando eu comecei a receber, eu saí de dentro do carro desesperada, eu não sabia para que lado eu ia. Eu não sabia, eu só sabia gritar, eu só gritava, porque eu já via, né, dia a dia já sendo massacrada, sem saber, vai para advogado, vem para cá, vai para lá, vão fazer isso, vão fazer aquilo, e as pessoas em cima querendo saber como é que ia ficar a igreja, como é que ia acontecer, quem ia assumir a igreja, como é que ia ser, e, enfim, eu já estava já massacrada e tendo que ser mãe, tendo que ser a esposa ferida, mas não podendo sofrer por ser a esposa ferida e sofrer por ser mãe. Então, quando eu recebi, eu praticamente perdi a visão, tudo escureceu na minha frente e eu só sabia gritar e chorar, e gritava e chorava. Minha cunhada desesperada me botou dentro do carro novamente, e ali nós viemos ali dentro do carro e eu chorando muito. E quando eu cheguei dentro da minha casa, por sorte minhas filhas não estavam em casa, e eu virei para minha cunhada e falei: quem é essa pessoa? Eu não conheço essa pessoa. Eu não conheço essa pessoa que viveu comigo durante 26 anos. Não conheço. E ali, naquele momento, eu tomei uma decisão na minha vida. Até então eu estava sendo a boa esposa. Até então eu estava tentando provar a inocência dele. Até hoje eu não sei se ele é inocente, se ele é culpado no que ele fez. Não sei. Provas concretas, né? Concretas mesmo, não foram encontradas. Não sei se ele é inocente, se ele é culpado. Também não quero saber, também não julgo. Mas naquele momento eu decidi. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Acabou. Porque ele quebrou a minha confiança. Ele quebrou toda a confiança que eu tinha nele. Todos os sonhos que eu depositei naquele casamento. Todos os sonhos que eu depositei naquele ministério, que eu acreditei nele, que eu acreditei que ele era um homem de Deus, que eu acreditei que ele iria fazer, que as coisas iriam acontecer. Eu me dediquei. Nossa, como eu me dediquei àquele ministério, como eu me dediquei àquela vida, como eu me dediquei a ele. Eu parei de viver. E o que eu recebi da parte dele. Enfim, né, aconteceu aquilo, e a igreja, e eu ainda tinha a igreja para resolver, e aí eu parti para a igreja para conversar com algumas pessoas, né, e infelizmente, essas pessoas, eu até as entendo, não as julgo, não as critico,